No capítulo 1 do livro de Jó, a Bíblia narra uma história muito interessante, onde é possível nós aprendermos sobre servir a Deus em quaisquer circunstâncias. O servir ao Senhor, ele deve ser independente. Amém, irmã Sara? Saudade de vocês também. Deve ser independente da situação que está ao nosso derredor. Quando a gente lê o capítulo 1 do livro de Jó, capítulo 1 e capítulo de número 2, mas já no capítulo de número 1, nós encontramos um homem, segundo escreveu Moisés, um homem inteiramente realizado. Jó, ele vivia muito bem com a sua família. A própria palavra de Deus, quando nós a lemos e meditamos na palavra do Senhor, o autor desse livro, que tudo indica que é Moisés, ele começa o livro de Jó dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Lá na frente, quando nós observamos o autor desse livro narrando o diálogo de Deus, e que Deus interroga o inimigo da igreja, o inimigo de Jó, o inimigo daquele que serve a Deus, ao respeito de Jó, o próprio Deus diz no capítulo 1 e versículo 8, ele disse para o inimigo que ninguém na terra era semelhante a Jó. Deus afirma, no versículo de número 8, é possível ler essa afirmação, que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quem está dizendo que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal? É o próprio Deus. Então, se Deus está dizendo que Jó era reto nas suas ações, era temente a Deus, que ele era sincero e que ele se desviava do mal, é porque Jó verdadeiramente era tudo isso que Deus está dizendo que ele era. Principalmente porque Deus não se engana em relação ao homem, Deus não fica equivocado em relação aos verdadeiros sentimentos do homem, do que passa no coração e na mente do homem. Por causa da onisciência, Deus sonda o nosso coração, Deus sonda a nossa mente, e antes mesmo que haja quaisquer palavra em nossa boca, está escrito na Bíblia que Deus tudo sabe, que Deus tudo conhece e que Deus tudo sabe. Então, quando nós lemos capítulo 1, versículo de número 8, Deus que sonda o coração do homem, Deus que não fica equivocado em relação às verdadeiras intenções do homem, ele dá testemunho de Jó, ele fala isso diante de Satanás, que é inimigo do homem por causa de Deus.
pelo fato do homem ser a obra-prima de Deus, Deus diz diante do inimigo que Jó era sincero, temente, que Jó era reto nas suas ações e que Jó desviava-se do mal. E mais ainda, nesse mesmo verso, o verso de número 8, Deus disse que na terra, naquele momento, naquele período, e esse período tudo indica que é o período dos patriarcas, Deus disse que na terra não tinha homem semelhante a Jó, no quesito sinceridade, retidão, temor a Deus e alguém que procurava desviar-se do mal. Então, em primeiro lugar, nós estamos analisando a vida espiritual de Jó. E fica muito percebido que Jó, ele tinha uma vida espiritual de uma qualidade muito boa, ao ponto de Moisés testemunhar isso no versículo 1 do capítulo 1, ao ponto do próprio Deus testemunhar isso no versículo de número 8 do capítulo 1 do livro de Jó. Em segundo lugar, além de ter uma vida espiritual de qualidade, Jó também ia muito bem na sua família. Ele tinha sua esposa e juntos, segundo a Bíblia, tiveram 10 filhos. E Jó procurava manter comunhão com Deus e procurava também formas para que a sua família conservasse a comunhão com Deus. Está escrito aqui no capítulo de número 1, que quando os seus filhos, versículo de número 4, os seus filhos se reuniam para fazer banquetes, Jó, ele oferecia sacrifícios a Deus. Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos ao Senhor de madrugada. E o número de altares de holocaustos que ele dedicava ao Senhor era a quantidade de número de filhos que ele tinha. E Jó fazia isso com um propósito. Está escrito no versículo de número 5. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Quer dizer, ele antecipava o sacrifício para que Deus, caso seus filhos pecassem enquanto estavam se banqueteando, Deus os perdoasse, para que nenhuma maldição alcançasse os seus filhos, para que nenhuma maldição entrasse na sua família, para que a bênção de Deus permanecesse com a sua família. Olha a maturidade de Jó, a responsabilidade de Jó e o compromisso que Jó tinha com as coisas sagradas, com as coisas de Deus. O compromisso e a responsabilidade que ele tinha de conservar a sua comunhão com Deus. E aí, quando nós observamos a palavra de Deus, nós já aprendemos sobre Jó duas características marcantes. Primeiro, nós aprendemos que ele era um homem de comunhão com Deus, ao ponto do próprio Deus dar testemunho da sua conduta. Segundo, Jó ia muito bem na sua família e era preservador. E fazia questão que fosse preservada a comunhão e a inteireza da comunhão com Deus no seu lar, na sua família, inclusive na vida de seus filhos. Outra característica importante, quando nós lemos o capítulo 1 do livro de Jó, é que Jó era um homem muito rico.
pelo que fica dito e pelo que escreveu o autor do livro de Jó, que tudo indica ser Moisés, nesse momento da história, Jó era o homem mais rico de toda a região. Talvez ninguém fosse mais rico do que Jó em toda a região. E olha que Jó viveu no tempo dos patriarcas, em um período de homens muito bem alicerçados financeiramente. Mas a Bíblia diz, está escrito aqui no capítulo 1 do livro de Jó, que ele era um homem possuidor de muitas riquezas, Mas isto só nos faz glorificar a Deus, ainda mais em relação à conduta de Jó. Porque o próprio Jesus, ele disse que o rico, ele tem dificuldade com as coisas de Deus. Vocês devem se lembrar daquele jovem rico que aproximou-se de Jesus, dizendo: Senhor, o que farei para ser salvo? E Jesus diz: olha, vende tudo que você tem, já que ele era cumpridor dos mandamentos, né? Ele diz: eu cumpro os mandamentos desde a minha mocidade. Jesus diz: falta uma coisa, e era o desapego da riqueza. E quando Jesus disse para ele vender o que ele tinha e seguir a Cristo, ele se entristeceu e voltou porque era muito rico e não estava disposto a abrir mão da sua riqueza. Jesus disse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. O rico que se deixa dominar pela riqueza. No capítulo 1 do livro de Jó, percebe-se, pastor Marcos Aurélio, que Jó, ele não se deixou dominar pela riqueza. Era um homem extremamente rico, mas, apesar de ser rico, conservou a sua comunhão com Deus. Mais uma vez, me permita ser um pouco repetitivo, ao ponto de Deus, o próprio Deus, dar testemunho de Jó, dizendo que não havia naquele momento na terra um homem semelhante a Jó. Mas quando a gente lê a palavra de Deus e a gente pega a biografia de um homem de uma qualidade espiritual tão grande como era a de Jó, um homem equilibrado financeiramente, um homem que ia muito bem com a sua família, a gente imagina que esse homem poderia estar isento de qualquer adversidade. Mas lendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no versículo de número 6, e vocês podem acompanhar comigo, diz assim a palavra do Senhor: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e que desvia-se do mal. Aí, o inimigo respondeu ao Senhor, dizendo: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, porventura Jó teme a Deus em vão? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Aí disse o inimigo: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás
se não blasfema diante da tua face. Vamos devagar analisar essa palavra que nós acabamos de ler. Vamos por parte, para a gente não se perder no entendimento desta palavra nesta noite. Primeiro, de forma oportunista, o inimigo se apresentou diante de Deus. Quando Deus o interroga dizendo de onde ele vem, ele diz assim: venho de rodear a terra e de passear por ela. Vejam bem, que é um equívoco muito grande e, infelizmente, muitas pessoas estão equivocadas em relação ao lugar onde Satanás esteja ou está. Eu já ouvi pregadores dizendo assim: porque Satanás, que está lá no inferno, assentado num tronco, porque ele não tem trono, mas ele tem um tronco. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos que Satanás não está no inferno. Existem várias passagens bíblicas que mostram-nos claramente que ele não está no inferno. Aqui Deus perguntou para ele: de onde vens? E ele diz: de rodear a terra e de passear por ela. Quando lemos a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, Pedro, recomendando os crentes em relação às astutas ciladas do diabo, ele disse: vigiai, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Quando nós lemos a carta aos Efésios, onde a Bíblia fala sobre a armadura de Deus, se não me engano, no capítulo 6, a partir do versículo de número 10, Paulo, escrevendo sobre a guerra espiritual do crente, ele diz: para nos revertirmos de toda a armadura de Deus, para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. E no versículo de número 12 ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue. E aí ele cita que temos que lutar contra o mal, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, no ar atmosférico. Quando lemos no livro de Daniel, na ocasião, se não me engano, agora o capítulo 9, quando Daniel vai orar e buscar a Deus, e o anjo Gabriel, 21 dias depois, chega com a resposta para Daniel, o próprio anjo Gabriel disse para Daniel que no início de suas súplicas, Daniel, você foi ouvido no céu. E ele disse que também, de forma rápida e imediata, ele foi deslocado para trazer uma resposta para Daniel, mas que ele travou uma batalha nos ares, onde hortos espirituais da maldade queria impedi-lo de chegar a Daniel para trazer a resposta de Deus para Daniel. Então, o inimigo das nossas almas, ele está por aí, junto com a sua horte, com o seu exército de anjos maldosos, ocupando os mais diversos e estratégicos lugares, procurando destruir, procurando gerar o mal para os homens,
como nós observamos e acabei de citar para vocês a partir de observações bíblicas. Então, em primeiro lugar, é preciso entender que o inimigo ele fica observando, procurando uma ocasião para tentar nos atingir, de forma oportunista, esperando uma oportunidade. E é exatamente o que aconteceu aqui em relação a Jó. Quando Deus disse que Jó era um homem de bom caráter, quando Deus disse que Jó temia a Deus, desviava do mal, era reto em suas ações, era sincero a Deus, Satanás então desprezou o que Deus disse, colocou em xeque o caráter moral e espiritual de Jó, principalmente espiritual de Jó, dizendo que Jó não servia a Deus em vão, que Jó era fiel porque Deus o cercava de bens. Está escrito aí, nós acabamos de ler no versículo de número 9 e no versículo de número 10. Ele diz, porventura Jó teme a Deus em vão. Olha a sutileza. Olha a sutileza. Aí no versículo de número 10 ele diz, porventura, no caso o Senhor, não o cercaste de bens, ele, sua casa e tudo quanto tens. Ou seja, o inimigo, de forma terrível, está sugerindo que Deus estava subordinando o amor de Jó. O inimigo está sugerindo que Jó não era tão fiel a Deus assim, que Jó, eu vou usar aqui um termo, era interesseiro, é o que o inimigo está sugerindo. Ele está dizendo, o Senhor tem cercado a Jó de bens, tem abençoado sua casa, tem abençoado sua família, tem abençoado a sua saúde. Aí o inimigo está sugerindo o seguinte, é por isso que Jó te serve, é por isso que Jó te adora. Mas ele, de forma sutil, diz no versículo de número 11, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás que ele vai blasfemar diante da tua face. Satanás está dizendo, enquanto ele está cercado de paz, enquanto ele está cercado de saúde, né, missionário Cirlei? Enquanto ele está cercado de família, ele vai ser fiel. É isso que o inimigo está sugerindo. Mas na hora que ele for tocado na sua riqueza, for tocado na sua família, posteriormente, capítulo 2, for tocado na sua saúde, disse Satanás diante de Deus, Jó vai negar o Senhor na sua face. E quando nós lemos esta palavra, nós observamos que o amor de Jó era verdadeiro, era íntegro. O inimigo está colocando a prova em xeque, dizendo que não, que Jó não era fiel de verdade, conforme Deus estava dizendo. Deus não fica equivocado, porque Deus é onisciente, Ele conhece, como eu disse aqui no começo dessa fala, as verdadeiras intenções do coração do homem. Então, quando lemos a palavra de Deus, entendemos que o inimigo, ele não tem esses atributos que nós chamamos de atributos exclusivos de Deus: onisciência, onipresença e onipotência. Esses três atributos são chamados de atributos exclusivos de Deus. O inimigo não os detém. Só Deus detém esses três atributos. Então o inimigo, ele não conhece o coração de Jó, como não conhece o teu coração. Ele não sabe das verdadeiras intenções de Jó, porque ele não é capaz de sondar o seu coração e a sua mente, como o inimigo não é capaz de sondar o seu coração e a sua mente. Ele só ficará sabendo de alguma coisa ao seu respeito se você verbalizar.
Mas se você não fizer, o inimigo não tomará conhecimento, porque ele não é onisciente, ele não detém esse atributo santo que pertence somente ao nosso Deus. Mas Deus permitiu. Talvez muitas pessoas questionariam o fato de Deus permitir que Jó fosse tocado. Mas veja quantas pessoas ao longo da história já aprenderam, não é, a confiar mais em Deus, já aprenderam a ter uma vida de comunhão com Deus através das experiências aprendidas e observadas através da vida de Jó. A Bíblia diz que Deus permitiu, no versículo de número 12, Deus diz: eis que tudo quanto tem coisas, pessoas, mas não a alma. Tudo quanto tens está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí nós entramos no versículo de número 13. E do versículo de número 13 até o versículo de número 19, nós teremos uma sequência de dificuldades, de perdas, que Jó começará a sofrer por conta de um ataque violento de Satanás. Olha que coisa! Mesmo ele sendo um homem de comunhão com Deus, ele não foi impedido e nem blindado de passar por luta e por dificuldade. Mas isso não significa que Deus o desprezou. Isso não significa que Deus não estava a par de todas as coisas. Deus disse que o inimigo poderia tocar nas coisas de Jó, que poderia tocar em tudo quanto ele tinha, menos na sua vida de Jó. E o inimigo sai ferozmente, destruindo em primeiro lugar os bens de Jó. Tudo que Jó tinha, Jó perdeu em uma fração pequena de tempo. Tudo que Jó tinha. Quando nós lemos o texto sagrado, nós percebemos que ele perdeu todo o gado, todas as ovelhas, todos os camelos, todos os jumentos, enfim. Quando vamos mais adiante, já no versículo de número 18, observamos que Jó também teve a infelicidade de perder todos os seus filhos. Quando lemos o verso de número 18, está escrito que alguém veio ao encontro de Jó e dizendo: olha, os seus filhos estavam festejando, estavam reunidos na casa do primogênito, e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a notícia. Imagine, queridos irmãos e amadas irmãs, essa sequência de sofrimentos, de lutas, e agora, por fim, o inimigo tocou na família de Jó. O inimigo tocou nos filhos de Jó e matou os 10 filhos de Jó. E o que é que o inimigo está esperando? Perceba-se que aqui, no mundo espiritual, há uma grande expectativa. O inimigo tem uma expectativa aqui. A expectativa do inimigo é a falha de Jó. É que Jó erre diante de Deus. É que Jó não seja sincero diante de Deus. É que Jó não seja reto nas suas ações diante de Deus. É que Jó demonstre que ele não era tão sincero como Deus disse que ele era sincero, que ele não é tão temente como Deus disse que ele é temente. Interessante.
O inimigo espera que diante deste grande ataque, bens e família, ele espera que Jó, para dizer aqui de uma forma bem objetiva, que Jó irá blasfemar diante de Deus. É isso que Satanás espera. Ele gostaria muito que Jó se levantasse indignado e dissesse palavras que não glorificassem o nome do Senhor, que Jó dissesse palavras que mostrasse diante de Deus que ele vivia uma vida de aparência, que a sua comunhão com Deus era interesseira. E quando nós somos submetidos às lutas e às adversidades da vida, assim como foi no caso de Jó, o inimigo também espera que a gente cometa falhas contra o nosso Deus. Ele espera de nós a blasfêmia. Ele espera de nós palavras que não glorifiquem o nome do Senhor. Do tipo, Deus me abandonou, Deus não se importa comigo, Deus não é tão bom como a Bíblia diz, Deus não presta atenção nas minhas causas, minhas pelejas e demandas. É isso que o inimigo quer e gostaria que a gente fizesse no tempo da adversidade. Mas quando lemos o livro de Jó, aqui no capítulo de número 1, nós vamos aprender uma lição maravilhosíssima aqui com Jó sobre como agirmos no tempo da adversidade. Como se mede um verdadeiro cristão? Que métodos nós poderíamos usar como princípios para sabermos se alguém está servindo a Deus com inteireza? Jó, ele vai nos ensinar que a nossa integridade em relação a Deus, ela deve ser independente das circunstâncias. Se eu estiver vivendo momentos que me fazem sorrir, glória a Deus. Mas se eu estou vivendo momentos que me fazem chorar, todavia, glória a Deus. Deus merece ser louvado e é digno de ser glorificado, independente da circunstância que eu esteja vivendo. E Jó nos ensina isso, sentindo a dor na própria carne. Satanás de camarote, esperando Jó se levantar e blasfemar contra Deus. E aí, finalmente, os versos 19, 20, 21 e 22. Quando a Bíblia diz que, versículo 20, então demonstra reação. Então, Jó, você perdeu toda a sua riqueza. Jó, os seus filhos todos acabaram de morrer. Então, aí vem uma reação. Qual será a reação de Jó? Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra. 3 gestos de humilhação: rasgar o manto,
raspar a cabeça e lançar-se em terra. Talvez, como eu disse para vocês que o inimigo não é onisciente e ele não sabe o que passa na mente do homem, a não ser que o homem verbalize o que ele está sentindo. Quando Jó ouviu todas essas notícias, e a Bíblia diz, então Jó se levantou, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça e lançou em terra. Talvez o inimigo pensou, Jó vai se render ao sofrimento, vai se render ao lamento, vai se render à angústia, vai se render à blasfêmia. Finalmente Jó vai pecar contra Deus, vai falhar contra Deus através das suas palavras. Depois desses 3 gestos que demonstram humilhação. Mas, após ele se lançar em terra, com a sua cabeça raspada e as suas vestes rasgadas, a Bíblia diz que Jó adorou ao Senhor. Ele adorou. Eu sei que não é fácil, mas Jó conseguiu adorar em meio à dor. Jó conseguiu adorar em meio ao sofrimento. Jó conseguiu adorar mergulhado na angústia. Adorar a Deus, independente da circunstância. Adorar a Deus, mesmo com o coração dorido. Adorar a Deus, mesmo com a carne machucada. Jó adorou ao Senhor. E mesmo de forma antecipada, mesmo ainda antes de dizer qualquer palavra, Jó já está sendo um grande vencedor no meio da prova. Porque existem vitórias e vitórias. Vitória e vitórias. Existe o que eu vou chamar nesse momento de vitória definitiva, a vitória gloriosa, que é e será aquela grande vitória quando nós deixarmos esse mundo e recebermos o corpo de glória para estarmos eternamente com o Senhor, como está escrito na Bíblia, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, e não haverá mais dor. Essa é a grande vitória definitiva do crente, do servo de Deus. Mas enquanto a gente não chega ao ponto de galgar essa grande vitória, a vitória definitiva nas mansões celestiais, nós vamos vivendo de luta em luta, também de vitória em vitória. Mesmo que estejamos cercados de lutas, nós vamos vivendo de vitória em vitória. Quando Jó rasga as suas vestes, raspa a sua cabeça, lança-se em terra, o inimigo pensa, é um gesto de humilhação. Ele vai render-se ao sofrimento. Ele vai entregar os pontos. Mas Jó adorou. E quando Jó adorou, isso é como um punho fechado, com força, sobre o inimigo das nossas almas. Porque o inimigo gostaria de que no tempo da luta fosse cessado o seu louvor. O inimigo promove lutas e dificuldades contra ti e contra a sua família, porque o desejo dele é que você cesse de louvar, que você cesse de adorar, que você perca
a sua motivação de servir a Deus com inteireza, com verdade, como diz nas Escrituras Sagradas. Todas as vezes que o inimigo investe contra nós com seus dardos inflamáveis e que nós nos rendemos e que nós blasfemamos e que nós nos queixamos, o inimigo ganha. O inimigo ganha. O nome do Senhor não é glorificado. Mas se nós formos capazes de adorar a Deus em qualquer que seja a circunstância, o inimigo perde e o nome do Senhor é glorificado. Quando Jó adorou o Senhor, sem dizer ainda nenhuma palavra, considerando aquela circunstância, o inimigo foi derrotado e o nome do Senhor foi glorificado. Agora, finalmente Jó vai falar sobre esse momento. E ele vai dizer: eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Jó está dizendo: eu não tenho nada nesse mundo. Tudo aqui está sobre o domínio de Deus. Tudo aqui é temporário. Quando eu vim ao mundo, eu não trouxe nada, e quando eu sair desse mundo também não vou levar nada. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Se nós estamos dizendo que o inimigo está assistindo de camarote, esperando Jó blasfemar e pecar contra Deus, porque o inimigo sugeriu e afirmou que o amor de Jó em relação a Deus era um amor interesseiro, porque Deus lhe cercava de bens. Então o inimigo está esperando Jó pecar, blasfemar, dizer palavras que não glorificassem o Senhor. Mas Jó concluiu a sua fala, mesmo sentindo a dor do sofrimento, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. E aí o autor, querido irmão Moisés, ele fala aí, e não sei vocês, mas ele fala com satisfação. O verso de número 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falha alguma. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O inimigo queria que na prova Jó pecasse, mas Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Querido irmão, querida irmã, cuidado, é preciso cuidado para sabermos nos comportar no tempo das adversidades. Para que o nosso comportamento, nosso desabafo, não acaba sendo palavras que desonrem o nome do Senhor. Mas que a gente seja sábio, que a gente seja consciente e que não nos falte o entendimento para lembrarmos sempre que Deus merece ser glorificado em quaisquer circunstância, como fez também Paulo e Silas quando estavam na prisão. Eles estavam ali envergonhados pelos homens, foram açoitados em praça pública, a carne estava ferida, vergões sobre o corpo inteiro, presos em prisões, né? Seus pés amarrados, mas eles cantavam louvores a Deus. Que não falte o louvor nos seus lábios, inclusive no tempo da adversidade. Que não falte adoração de sua parte, inclusive no tempo da adversidade. A forma que nós agimos
que nós nos comportamos no tempo da adversidade conta muito diante de Deus. E mostra também ao nosso inimigo que a nossa vida e comunhão com Deus, ela é independente de qualquer interesse. Que nós servimos a Deus não pelo que Ele tem e dá. Somos gratos pelo que Ele tem e pelo que Ele dá. Mas nós servimos a Deus principalmente pelo que Deus é de eternidade a eternidade. A palavra de Deus nos revela tudo o que Deus é, de eternidade a eternidade. E nós amamos a Deus pelo que Deus é, de eternidade a eternidade. Mesmo que a nossa carne seja consumida, mesmo que nós tenhamos dificuldades nas mais diversas áreas da nossa vida, todavia Deus continuará sendo o nosso Deus, merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua família, te dando paz e te ajudando